Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise bem profunda de um material de estudo teológico. É um material denso, fascinante, que se debruça sobre os escritos do apóstolo Paulo. A ideia é explorar a perspectiva cristã sobre vida, morte e, talvez o mais importante, sobre unidade. E o nosso ponto de partida, o que vai guiar toda a conversa, é uma frase que ele escreveu, de dentro de uma prisão. É uma frase que soa quase como um enigma, sabe? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, a nossa missão aqui é tentar desvendar o que isso significava. O que passava na cabeça de alguém que não sabia se ia ser executado ou liberto, né? O que essa frase, nesse contexto extremo, pode nos dizer sobre propósito, sobre resiliência? Vamos investigar isso? Para começar, vamos direto para uma ideia que, sinceramente, vai contra quase tudo que a gente aprende. A visão comum, universal, é que a morte é parte do ciclo da vida. A gente nasce, cresce, envelhece e morre. Fim. Mas a perspectiva que esses textos apresentam é completamente diferente. Chega a ser chocante. É um choque mesmo, porque propõe uma inversão total de lógica. Segundo essa visão, a morte não é natural. Ela é apresentada como uma anomalia, sabe? Uma inimiga. Ela não faz parte do projeto original, mas é uma intrusa, uma consequência do que a teologia chama de pecado. Ou seja, a morte entrou no mundo, ela não foi criada com ele. Peraí, então a ideia não é aceitar a morte como parte do processo, mas vê-la como algo que nem deveria estar aqui? Exatamente. E é isso que redefine o papel da morte de Cristo dentro dessa cosmovisão. Uma das fontes que a gente analisou cita que o propósito de Jesus ao morrer foi derrotar aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. A ideia é que, ao vencer a morte, ele quebraria o poder que ele exercia sobre as pessoas, o medo que, segundo o texto, escravizava a humanidade. Certo. A morte deixa de ser um ponto final para se tornar um obstáculo que já foi superado. Entendi. E isso se conecta direto com a situação de Paulo na prisão, porque mesmo encarando a morte, as fontes deixam bem claro que o foco dele não era esse. Ele parecia mais preocupado em como usar o tempo que tinha, né? Sim. As cartas que ele escrevia de lá era o jeito dele de continuar o trabalho, de alcançar lugares e pessoas que ele não podia mais visitar. Ele transformou uma limitação física numa expansão de alcance. Foi incrível. Isso nos leva a tentar entender a mentalidade dele, o que se passava ali. Os materiais mostram que ele tinha esperança de ser solto, claro. Mas o impressionante é que a preocupação maior não era com o veredito do juiz. A obsessão dele, a palavra é essa, era que Cristo fosse engrandecido no corpo dele, tanto pela vida, se fosse liberto, quanto pela morte, se fosse executado. E é fundamental a gente entender por tudo que ele já tinha passado até chegar ali. Isso não era um discurso de alguém com uma vida tranquila, sabe? Um dos textos relembra a lista de sofrimentos que o próprio Paulo descreve. Ah, sim. Foi açoitado incontáveis vezes, esteve perto da morte várias vezes, sofreu 3 naufrágios, passou uma noite e um dia no mar aberto. Perigos de rios, de assaltantes, dos próprios conterrâneos, de gentios, fome, sede, frio. A lista é brutal. É uma lista de coisas que quebrariam qualquer pessoa. Mas o mais inacreditável é o que ele diz logo depois disso tudo. Ele fala que, além de tudo, o que realmente pesava sobre ele, dia após dia, era a preocupação com todas as igrejas. Exato. Isso muda toda a perspectiva, né? O sofrimento físico parecia secundário perto da responsabilidade que ele sentia. E é aí que a primeira parte da frase dele, viver é Cristo, ganha uma dimensão prática. Não era um slogan bonito. Certo. Significava que cada segundo de vida tinha um propósito muito claro: servir, cumprir a missão, fortalecer as igrejas. Os textos o descrevem como um pai espiritual. Alguém que se via responsável por aqueles que ele tinha gerado na fé. A vida dele não era sobre autopreservação, era sobre o legado e o bem-estar dessa comunidade. Cada respiração era um recurso para a missão. Ok, essa primeira parte, viver é Cristo, eu consigo. Consigo visualizar. É sobre ter uma missão tão grande que define sua existência.
Mas a segunda parte ainda me parece um paradoxo total. Como assim morrer é lucro? Como alguém tão apaixonado pela vida e pela missão pode ver a morte como algo positivo? Parece contraditório. Parece mesmo. E é por isso que a explicação teológica que as fontes trazem é tão importante, porque ela desafia a noção mais popular de vida após a morte. A morte, segundo os textos que Paulo se baseava, é descrita como um sono sem sonhos. Um sono sem sonhos. Isso, um estado de inconsciência total. Uma das fontes até cita Eclesiastes, que diz que os mortos não sabem coisa nenhuma. Ou seja, não há consciência, não há pensamento, não há passagem do tempo. Então, o lucro não seria ir direto para um paraíso e encontrar todo mundo. Não de acordo com essa interpretação específica dos textos. O lucro é mais pragmático. Primeiro, é o fim do sofrimento. Fim do cansaço, das perseguições, da dor, da preocupação constante. Um descanso. Um descanso absoluto. E segundo, e mais importante, é a certeza de que o próximo momento de consciência será o da ressurreição, na volta de Cristo. Ah, entendi. Para a pessoa que morre, não existe o intervalo de tempo. Não tem 1000, 2000 anos. É como fechar os olhos na morte e, num piscar de olhos, abri-los na ressurreição. A experiência é instantânea. A experiência subjetiva, sim, é instantânea. É quase como uma anestesia geral, então. Para quem está na cirurgia, o tempo não passa. Você apaga e, no instante seguinte, acorda na sala de recuperação. A analogia é perfeita. A ideia é essa, mas a recuperação seria a ressurreição. É exatamente essa a ideia. E as fontes usam o exemplo de Lázaro para ilustrar. Jesus não diz, a alma de Lázaro está no céu. Ele diz, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Ele fala dorme. Ele trata a morte como um sono do qual se pode acordar. E aqui vem um ponto que uma das fontes levanta que é fascinante. A ideia de uma alma imortal que se separa do corpo e tem uma existência consciente logo após a morte. Pode não ser uma ideia originalmente bíblica. Como assim? Mas sim uma influência da filosofia grega, especificamente de Platão, que se infiltrou no pensamento cristão ao longo dos séculos. Nossa, isso é uma bomba. Quer dizer que a imagem que a maioria das pessoas, inclusive muitos cristãos, tem de ir para o céu pode ter vindo mais da filosofia grega do que dos textos originais? É uma possibilidade que a fonte levanta. Isso muda o jeito de ler tudo. Muda completamente. E essa visão de vida, morte e ressurreição, ela não acontece num vácuo. As fontes fazem questão de situar tudo isso dentro de um contexto maior. Um contexto que eles chamam de o grande conflito. Certo. E o que seria esse grande conflito? Não estamos falando de uma guerra com exércitos e armas, imagino. De jeito nenhum. É uma guerra espiritual, mas o campo de batalha é a mente humana. A mente. É uma batalha de ideias, de valores, de cosmovisões. Um dos textos cita Paulo diretamente, que escreveu que as armas da nossa milícia não são carnais. E que armas são essas? Amor, misericórdia, paciência. E a principal, a palavra de Deus, ou seja, o conjunto de ideias que eles defendem. E do outro lado do campo de batalha, quais seriam as armas do inimigo? As fontes descrevem as armas do adversário, Satanás, como sofismas. Sofismas? A palavra é interessante, né? Sofismas são argumentos que parecem lógicos, mas são falsos, criados para enganar. São ideias que geram crítica, medo, vergonha. São, no fundo, visões de mundo inteiras que se opõem ao que a Bíblia apresenta como verdade. A batalha é pela mente. É sobre em que conjunto de ideias as pessoas vão acreditar e basear suas vidas. Um dos materiais dá um exemplo que eu achei muito forte, o de João Batista. Ele era considerado um dos maiores profetas, tinha uma convicção de ferro, Sim. mas, na prisão, uma única ideia, uma dúvida, quase o derrubou. Ele mandou perguntar a Jesus, és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Exato. A dúvida plantada na mente dele foi mais perigosa que a própria prisão. Mostra o poder de uma ideia. E as fontes conectam isso diretamente com o nosso tempo. Mencionam cosmovisões modernas como o evolucionismo de Darwin ou o marxismo. E as apresentam não apenas como teorias científicas ou políticas,
mas como sistemas de pensamento completos. Que oferecem outras respostas, né? Outras respostas para as grandes questões da vida e, por isso, se tornam desafios diretos à fé. E tem um ponto aqui que eu achei genial. A fonte diz que essas ideias filosóficas complexas não chegam para a maioria das pessoas em livros de filosofia. Ninguém vai ler O Capital para relaxar, né? Exatamente. Como elas se espalham, então? Elas são destiladas. A palavra usada é essa. Destiladas. São diluídas e embutidas de forma sutil em filmes, séries, músicas, na cultura pop. A filosofia por trás da história de um filme de super-herói ou a letra de uma música que todo mundo canta pode estar carregada de uma visão de mundo específica. É uma espécie de lavagem cerebral cultural? É um bom jeito de colocar. Molda a percepção da realidade sem que a gente perceba que está consumindo uma filosofia. Faz todo sentido. E isso nos traz de volta para a maior preocupação de Paulo, as igrejas. Se a batalha acontece no campo das ideias e a comunidade dele estava espalhada, exposta a tudo isso, porque eu começo a entender porque os textos dão uma ênfase tão gigantesca à unidade. Sim. Porque a unidade era tão vital nesse cenário. Porque a unidade é apresentada não como um bônus, mas como a condição essencial para a sobrevivência e para a eficácia da missão. Uma das fontes destaca a oração de Jesus em João, que é muito explícita. Ele ora para que seus seguidores sejam um e diz o porquê. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Ah, então a unidade era a principal ferramenta de testemunho. Exatamente. Não era só para o bem-estar interno da igreja. Uma igreja dividida, brigando entre si, basicamente anula sua própria mensagem. A desunião gera incredulidade em quem olha de fora. Perfeito. E as fontes apontam o dedo para a causa da desunião, né? Não é só por discordância de doutrina. Não. A raiz apontada é muito mais profunda e humana. Orgulho, ambição egoísta e o que um dos textos chama de amor ao mundo e seus lucros. Uhum. Em outras palavras, quando o foco se desvia da missão e passa para o status pessoal, para o poder, para o ganho material, a rivalidade é inevitável. E isso corrói a comunidade por dentro. Totalmente. Então, qual seria a base para a unidade de verdade? Se não é só concordar em tudo, o que os une? Segundo os materiais, a base é dupla. Primeiro, uma santificação na verdade, ou seja, um compromisso conjunto com aquele núcleo de ideias que eles consideram essenciais. E segundo, viver uma identidade diferente. Paulo usa uma palavra grega fascinante, politeumai, Politeumai. que significa viver como cidadão. A ideia é que os cristãos deveriam se comportar como cidadãos do reino dos céus, mesmo vivendo na terra. É como ter um passaporte de outro país. Você mora aqui, obedece às leis locais, mas sua lealdade principal, seus valores, sua cultura, vem daquele outro lugar. É isso. É a analogia perfeita. Significa adotar um código de conduta celestial, humildade em vez de orgulho, misericórdia em vez de julgamento, uma postura de buscar a paz em vez de criar conflito. A unidade viria dessa cidadania compartilhada. Desse conjunto de valores vividos na prática. E essa discussão toda leva a uma crítica bem dura ao cenário contemporâneo que está em um dos textos. É uma provocação, na verdade. Sim, é uma crítica contundente. A fonte sugere que hoje a igreja, de forma geral, não estaria unida em torno de suas mensagens centrais. E levanta uma hipótese bem desconfortável. Qual? A de que a aparente falta de perseguição ou oposição em muitas partes do mundo poderia não ser um sinal de sucesso, mas sim um sintoma de transigência com o pecado, de conformidade com os valores do mundo. Nossa. A ideia é que, se a mensagem não incomoda mais ninguém, talvez seja porque ela ficou parecida demais com o que todo mundo já pensa. Essa é uma acusação bem forte. Basicamente, a fonte está dizendo que a paz pode ser um sinal de irrelevância. Exatamente. Que a ausência de conflito pode significar que a igreja deixou de ser uma voz contracultural. Que ela se acomodou. É uma provocação para uma autoanálise profunda. Sem dúvida. Ok, foi muita coisa. Vamos tentar amarrar os pontos principais. Primeiro, a morte é reposicionada. Não é um evento natural, mas uma inimiga que já foi derrotada. Certo. Segundo, uma vida com um propósito claro e avassalador. O tal viver é Cristo.
É capaz de ressignificar tudo, até a morte, que pode ser vista como lucro, como um descanso antes da recompensa. Isso. Terceiro, entendemos que a vida é vista como um grande campo de batalha de ideias, onde a mente é o território em disputa. E, por fim, a unidade não é só uma questão de se dar bem, é estratégia central para ter força e credibilidade nessa batalha. Uma unidade que vem de uma cidadania celestial, baseada em humildade e verdade. Perfeito. E, para encerrar, fica um pensamento provocativo que emerge de toda essa análise. As fontes traçam uma linha direta entre fidelidade à missão, unidade da comunidade e a inevitabilidade do sofrimento ou da oposição. Isso nos deixa com uma questão bastante incômoda para refletir. Se na nossa vida, ou na vida da nossa comunidade, não existe nenhuma oposição, nenhuma dificuldade, nenhum atrito com a cultura ao redor, será que isso é mesmo um sinal de sucesso? Ou poderia ser um sintoma, como um dos textos sugere, de que nos tornamos tão parecidos com o mundo que já não fazemos mais diferença nenhuma? Fica a reflexão sobre a complexa relação entre conforto, convicção e o verdadeiro impacto que se deseja causar.